Leitura do livro do profeta Jeremias. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós podemos apanhá-lo e desforrarmos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 17. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse, por ordem do Pai: mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olhemos para a atitude grosseira
daquele grupo de judeus que pegaram as pedras para jogar sobre Jesus. Quero acreditar que seja uma atitude que provenha da ignorância e da maldade, porque aquele grupo se opôs. E o jeito de eliminar quem não concorda, quem não gosta, é apedrejando. Os tempos se passaram e os homens continuam atirando pedras uns nos outros. Os tempos se passaram e agora os cristãos pegam pedras para atirar nos outros cristãos. Quando não fazem com a pedra física, fazem com argumentos, falácias, palavras grosseiras. O fazem de diversas maneiras. Usam os espaços para lançarem suas artilharias, os espaços nas redes sociais, onde cada um pode se esconder como pode, e ali usam da artimanha de jogar pedras uns nos outros. Veja que essa atitude nunca foi e nunca será dos verdadeiros discípulos de Jesus. Os verdadeiros discípulos de Jesus foram apedrejados como Estevão foi, morreu apedrejado, como muitos dos discípulos foram. Na história da humanidade, nunca os verdadeiros discípulos de Jesus apedrejaram os outros, mas muitos morreram apedrejados, mártires, por amor a Jesus. Hoje precisamos realmente rever a quem seguimos, de quem somos discípulos. Os discípulos de Jesus não atiram pedras, mas as recolhem para construir pontes. Os que não seguem verdadeiramente Jesus pegam as pedras para atirarem ou para criarem muros de separação, de divisão, onde se colocam, onde se sentem melhores do que os outros ou têm que se afastarem. Esse não pensa como eu, não reza como eu, não faz as obras que faço, então tenho que me separar. Os discípulos de Jesus não atiram pedras nos outros, eles sabem primeiro escutar, não são de acusar, são sempre acusados, escutam e seguem o Mestre Jesus onde quer que ele vá. O Mestre Jesus vai para a cruz, e é na cruz que se realiza e se encontram os verdadeiros seguidores do Mestre Jesus.